Agora eu vou convidar a facilitadora do nosso GT de condições respiratórias crônicas, que é a doutora Zuleide Matar. A doutora Zuleide, ela é médica pediatra, ela foi presidente da Associação Brasileira de Asmáticos e atualmente ela é diretora de políticas governamentais e relações internacionais da ABRA, com uma vasta experiência aí nesse tema, né, no tema de asma e de condições respiratórias. E a Zuleide, então, ela vai nos trazer, vai nos ajudar a responder a seguinte pergunta durante os 5 minutos que ela vai dispor nesse momento, que é: quais lacunas dificultam o sucesso nos cuidados com a asma no país? Muito obrigado, Zuleide, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada pelo convite e como os meus antecedentes aqui, é, é um prazer estar aqui, né? É uma oportunidade muito boa da gente falar desse assunto, que, como foi colocado anteriormente, tão prevalente. E veja só, quando a gente pensa na prevalência tão grande dessa doença, e como foi muito bem colocado tanto por Paulo como essa ressalva que o Mark fez, só 12,4% dessas pessoas controladas. E por que isso? Com 24 anos de trabalho na ABRA, na Associação de Pacientes, o que a gente tem notado é que esse descontrole se dá principalmente por desconhecimento. E, assim como foi muito bem colocado pela Flávia, esse binômio, educação e saúde, eles caminham juntos, é impossível separá-los. E o paciente que não tem ciência da doença que ele não vai aderir. Ele não vai procurar o médico, ele nem sabe da doença que ele tem. E a gente vê muito isso nos contatos que a gente recebe na Abra, nos pacientes que nós temos, nos associados. Muitas vezes eles chegam dizendo assim: eu pensei que eu tivesse bronquite e agora eu estou percebendo que eu tenho asma. Então, parte desse primeiro ponto, quer dizer, que doença você tem? Qual é o seu lugar aqui nesse cenário? Então, para nós, da Associação de Asmáticos, não faz diferença se o paciente é leve, moderado, grave ou intermitente. Ele precisa receber essas informações. Ele precisa saber da doença que ele tem para procurar assistência. E esse é o segundo ponto, né? Muitas vezes, infelizmente, mesmo na atenção básica, quando ele vai, o serviço não está preparado para recebê-lo. E isso, para a gente, é uma das grandes dificuldades. Muitas vezes o paciente vai ao posto, vai à unidade básica de saúde e ele não tem seu diagnóstico feito. E nós sabemos que o diagnóstico de asma, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é clínico, né? É claro que é maravilhoso você ter uma prova de função pulmonar para ser feita, mas na ausência dela, e é isso que acontece principalmente com as crianças, nós conseguimos fazer esse diagnóstico tranquilamente pelo exame físico e pela história. Então, não há necessidade de raio-x para se fazer um diagnóstico, mas há necessidade de uma escuta ativa, uma escuta acolhedora, para entender quais são as necessidades desse paciente, para entender que aquela pessoa que está indo com tanta frequência ao pronto-socorro, utilizando broncodilatador de curtação, de ação imediata, essa pessoa está mal acolhida, ela está maltratada, ela não está tratada. E ele engorda essa fila dos 88% descontrolados ou parcialmente controlados. Então, entendemos que essa educação ela tem que passar pelo paciente, é claro, mas tem que passar por toda a equipe de saúde, desde o assistente social, ao enfermeiro, ao médico, ao fisioterapeuta, farmacêutico, que tem que entender, por exemplo, que se ele está ali buscando por tantas vezes um medicamento de alívio, é porque ele não está sendo tratado. E aí ele corre o risco sério de, numa dessas, morrer. E nós podemos e devemos impedir que isso aconteça, porque a gente tem recurso para isso.
A entrada de beclometasona e salbutamol na rede pública foi um divisor de águas na história de asma no Brasil. Eu, que sou de uma geração mais antiga, senti isso, a gente soube o que aconteceu. A partir do momento que os pacientes tiveram acesso, a gente diminuiu a hospitalização, a gente diminuiu complicações, diminuímos morte, né? Tem trabalhos maravilhosos mostrando isso. O doutor Paulo Camargo tem um trabalho muito bom falando disso. O doutor Álvaro, no PROAR, mostra isso. O acesso ao medicamento muda a vida da sociedade, de uma maneira geral, inclusive gerando economia para a família. Mas precisamos dessa educação. E uma outra dificuldade muito grande que a gente tem é o acesso ao medicamento, porque existe uma burocracia que emperra isso. É inadmissível que ainda hoje medicamentos como a associação de formoterol e budesonida, que não tem alto custo, ainda estejam no alto custo, né? Emperrando o sistema, fazendo com que aquele médico tenha muito mais coisas para fazer e deixe de atender o grave. E esse grave que fica, muitas vezes, andando por aí, passando, como a gente sabe, por 4, 5 anos até o diagnóstico, ter o diagnóstico fechado. Então, nosso entendimento é isso. O que a gente precisa é o binômio. Saúde e educação caminham juntos. E essa educação, não só para o paciente, mas também para o corpo clínico e para a equipe médica, que deve e precisa ser multidisciplinar, para com isso diminuir essa via cruz do paciente, né? A fala é pequenininha. Obrigado, Zuleide. Nossa, que alerta, hein? Acho que se alguém ainda tinha depois, né, do início aqui, que já foi, chamou muito atenção, né, dúvidas da importância do tema, né? Você trazendo aqui esse desafio que a pessoa com asma passa, muitas vezes até o diagnóstico adequado, até o tratamento adequado, né? E o risco de morte, né? Que a gente não gostaria de falar. A gente não gostaria de falar sobre isso. Mas se isso está acontecendo, a gente não pode ignorar, né? Então tem que ser dito, né? E esse dado que você trouxe, 12,4% das pessoas com asma só estão com o tratamento adequado, estão né, fazendo o manejo né, atingindo aí a meta terapêutica, é realmente chocante, né? Vou até repetir mais uma vez, porque é muito impressionante. 12,4% é isso, só que estão, É isso. nossa, realmente falta muito, Ó, né? E olha, e você disse que já evoluiu muito, né? Acho que isso a gente tem que é prestar importante atenção. lembrar que a gente ainda tem de 5 a 6 mortes por dia de asma e de 250 mortes de criança por ano de uma doença prevenível. Isso é inadmissível. Uhum. Bom, muito bem. Então, muito Obrigada. obrigado pela sua participação e acho que fica claro por que, né, o GT que você facilita tem essa missão, né? Identificou isso como prioridade e tem trabalhado nesse sentido e a gente está nesse evento hoje por isso.